Deus se entregou pela sua vida. E nesse processo é muito importante que você entenda algo, para que você viva de fato a plenitude do Evangelho, para que você viva tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Você precisa ter acesso a esse ensino. Na oração da manhã de hoje, Deus vai mostrar para você o que acontece quando nós aceitamos Jesus, quando nós entramos para o seu reino e as coisas velhas já se passaram. Como que nós devemos viver? O que que de fato você precisa fazer para acessar essa nova vida? Antes de nós prosseguirmos, eu quero aqui dar as boas-vindas para você que está chegando agora no Vivendo pela Vida. Se ainda não é inscrito, basta se inscrever, aperta aí no botão embaixo, né, aí do vídeo, no seu celular, no computador, enfim. E depois você vai selecionar o sininho. Você vai marcar todas e fazendo isso, sempre que tivermos um conteúdo novo, você será notificado através do YouTube. E se você estiver ouvindo essa mensagem através de uma plataforma de podcast, seja o Spotify, o Apple Podcast, o Amazon Music ou qualquer outra plataforma, basta também seguir o nosso perfil para que você seja notificado e receba esse alimento diário. Estou muito feliz por você estar aqui novamente conosco. Você sabe que aqui nós nos movimentamos por propósito e não por necessidade. Então estamos buscando aquilo que Deus tem para as nossas vidas, aquilo que Deus tem para transbordar também na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua empresa, onde quer que você esteja. E a mensagem que Deus ministrou ao meu coração, ela é muito importante porque ela vem dentro de um período de transição. Na Bíblia nós temos o Antigo Testamento e temos o Novo Testamento. Então, durante a vinda de Jesus, houve um grande processo de mudança. Ou seja, aquelas pessoas que viviam ainda debaixo da lei, que viviam ainda debaixo dos profetas, das orientações antigas, eles precisam entender agora, né, os preceitos da nova aliança. Eu quero ler aqui com você um texto que se encontra lá em Gálatas, né? Nós vamos ler ali Gálatas 2, capítulo 2, versículo 20, que diz o seguinte: Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Nós vamos ler unicamente esse versículo, só para você entender, ele está dentro de um contexto onde Paulo está conversando com Pedro. Então, Paulo, ele era conhecido como apóstolo dos gentios e Pedro era extremamente ligado às tradições judaicas, ou seja, ele era ligado à Torá, à lei mosaica e ao que os profetas haviam falado em nome de Deus. Quando Paulo está então dialogando com Pedro, o que ele está explicando, né, para Pedro? Que dentro desse contexto, quando Jesus ele vem enviado pelo próprio Deus, ou seja, ele vem até a terra, ele é crucificado numa cruz. Existe todo um processo estabelecido pelo próprio Deus, onde ali existe uma nova aliança, ali existe um novo pacto, um novo momento na vida daqueles que o Senhor havia escolhido. Então, quando Paulo ele tem esse entendimento, ele mostra para Pedro dizendo o seguinte: olha, nós não devemos viver mais sob a lei, mas nós precisamos viver de acordo com o Espírito. Se nós voltarmos aqui no versículo 19, né, Paulo vai dizer o seguinte: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Percebe? E aí no versículo 20, sim, ele diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Tem até um louvor, né, que fala sobre essa passagem, né? Já estou crucificado com Cristo. Então agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o que essa palavra está falando para você na manhã de hoje? Deus está falando para você o seguinte: quando nós passamos por um processo de uma conversão, ou quando nós passamos inclusive por mudanças na nossa vida, que tipo de mudança? Muitas vezes você se converte em uma determinada denominação, ou seja, você
conheceu a Jesus dentro daquela igreja, dentro da cultura daquela igreja, porém, à medida que você vai crescendo, à medida que você vai amadurecendo na fé, muitas vezes Deus te coloca em posições diferentes, né, em locais diferentes. E esses locais vão te trazer coisas, vão derramar, transbordar coisas sobre a sua vida, que muitas vezes pode ser que isso choque com aquilo que você aprendeu. Então, o Novo Testamento, aquilo que nós conhecemos como Novo Testamento, como a Nova Aliança, na cabeça de Pedro era muito controverso ainda. Por quê? Porque ele estava ligado à velha aliança, ao Antigo Testamento. Então, Paulo, nesse diálogo, nessa conversa que ele está tendo com o apóstolo Pedro, ele está o quê? Mostrando para ele a diferença de viver debaixo da lei e viver debaixo da graça. Por isso que no versículo 19 ele diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, né, a fim de viver para Deus. Ou seja, para que o Espírito Santo possa verdadeiramente habitar na sua vida de forma plena, governando você de fato, você precisa morrer para as coisas velhas. E morrer, obviamente, é um processo difícil, porque é um processo de renúncia, é um processo onde você tem que deixar para trás muitas vezes a cultura, muitas vezes o aprendizado que você teve com os antigos, né, pessoas que te ensinaram através de experiências, de dogmas, de uma doutrina que já passou, ou seja, né, o Antigo Testamento ele já passou, a doutrina do Antigo Testamento ela serviu para aquela época, ela serviu para apontar Jesus. E o que Paulo está falando é o seguinte, agora nós temos Jesus, então nós não precisamos mais da lei, nós temos o Espírito, que é o próprio Deus morando nas nossas vidas. Antigamente nós tínhamos Deus, né, os antepassados tinham Deus visitando o povo, mas Deus não morava no meio do povo. E agora não, nós temos Deus morando através do seu Espírito dentro das nossas vidas. Então, agora nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Percebe? Então, esse entendimento, essa informação, ela faz toda a diferença na sua jornada cristã. Por quê? Porque uma vez que você tenha liberdade para andar no Espírito e compreender as coisas do Espírito, automaticamente aqueles dogmas, aquelas doutrinas, aquela cultura que você carrega, ela vai sendo retirada da sua vida. Percebe? Então é muito importante o quê? Que você deixe as coisas que para trás ficaram e agora você caminhe no novo. E que novo é esse? É caminhar na presença do Espírito Santo, é caminhar cheio do Espírito Santo, né, em você, permitindo com que ele se manifeste na sua plenitude, né, fazendo com que a sua fé aumente, com que o seu campo de visão aumente, você possa enxergar coisas que anteriormente você não enxergava, porque a lei, ela limita, a lei, ela coloca barreiras, né? A lei não permite com que você viva na plenitude. A plenitude de vida, ela só existe através do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo tem liberdade para fluir em você e através de você, aí sim você terá uma outra percepção do reino, uma outra percepção daquilo que Deus está fazendo na sua vida nos dias atuais. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida, gostaria de abençoar você, sua casa, sua família e pedir que o Senhor venha trazer entendimento para o seu coração, que essa palavra, essa semente que está sendo lançada, ela venha realmente encontrar um terreno fértil, ela venha crescer, produzir frutos e que você possa experimentar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Meu Deus e meu Pai, eu quero nesse momento colocar a vida do meu irmão e da minha irmã diante do Senhor, Pai. Te pedindo que o Teu Santo Espírito venha ministrar o seu coração, venha ministrar a sua vida, Pai. Através dessa palavra, desse diálogo entre o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, Deus. Que em nome de Jesus haja entendimento, haja revelação do céu a respeito do que é viver verdadeiramente no Espírito, morrendo para as coisas passadas, morrendo para doutrinas passadas, morrendo, Pai, para teologias que muitas vezes nos prendem, nos impedem de avançar. Então eu te peço que em nome de Jesus, Pai, que na manhã de hoje
teu filho e a tua filha possam experimentar a plenitude do Espírito Santo de Deus, possam viver verdadeiramente debaixo da tua graça, experimentando dos dons da sã doutrina, Pai, e fluindo dentro do seu propósito, que eles possam encontrar o destino que o Senhor reservou para a vida deles, que eles possam entender o desenho que o Senhor tem para a vida de cada um, os projetos, as veredas estabelecidas, Pai, que haja entendimento, que haja revelação, que haja clareza, Pai, na mente e no coração dele, e que eles possam fluir, Pai, para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Então, se você recebe essa oração, já coloca aí nos comentários, amém, e eu recebo em nome de Jesus. Se a mensagem falou com você, aproveita para curtir aqui o vídeo. Eu peço que você compartilhe ele com pelo menos aí 3 pessoas. Mande para 3 pessoas que também precisam entender a mensagem de serem cheios do Espírito Santo e viverem de acordo com o mover do Espírito. Lembrando que amanhã estaremos aqui de volta, orando e buscando ao Senhor. E lembre-se, não se mova por necessidade, mova-se por propósito.